Bem, Galvão, obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo aqui dentro da série Winning, que basicamente é um bate-papo com grandes campeões, grandes personagens do nosso Voa Vela. Então você E, escolheu o cara errado. Não então, fui vice-campeão em Formosa uma vez. Mas vamos em frente. porque o ponto é o seguinte, tem muita coisa que você escreveu ao longo dos tempos e muitos ensinamentos seus aí que ajudou a moldar os campeões, né? Eu participei muito pouco competindo com você, né? Quando eu comecei, eu lembro de você voando uma vez de quero-quero, uma vez de PW5, uma vez eu te reboquei, eu estava no campeonato como rebocador, você estava de discos, né? Então, eu acho que quando você estava parando de competir, eu estava começando. Então, a maior lembrança que eu tenho de você realmente era exatamente a hora que o nosso mestre Vilela também estava parando de ir em campeonatos, né? Então, a maior lembrança que eu tenho de você é sendo o meteorologista da grande maioria dos campeonatos. Então, assim, quando eu falo dos campeões, você estava ali ajudando a mostrar o norte para a gente. Então, é por isso que não tinha como eu não conversar com você. Tá legal? Então, obrigado mesmo. Muito obrigado eu de você considerar isso. Vamos lá. Vamos lá, eu vou. Enquanto eu estou carregando aqui, deixa eu só lembrar desse reboque que a gente fez lá, que foi divertido. Eu era rebocador em Formosa, e aí foi no dia que pousou um tanto de gente fora, e aí o pessoal falou, olha, e aí você pousou na SLC, você lembra? Era, naquela época a gente voava para o sul, ainda podia, né? Hoje a gente não pode mais voar no sul, lá em Formosa, por causa do espaço aéreo de Brasília. Lá CSLC perde Cristalina, né? Exatamente. E aí o tempo estava muito apertado, eu pousei e falei, tá apertado ali, Galvão, quanto é que eu posso meter aqui de velocidade no bueirão? Quanto é que o discos aguenta? E você falou, Navarro, mete 160. Falei, beleza. Aí o reboque foi a 160 e chegou uma hora que estava querendo escurecer, aí eu falei no rádio, Galvão, você acha que dá para ir um pouquinho mais? Você só respondeu assim, mete o pau. Aí a gente foi, acho que 180 por hora no reboque. E eu olhava assim e falei, pô, ainda bem que é o Galvão, porque eu sei que tudo quanto é questão de estrutura e de aerodinâmica, você está entendendo o que está acontecendo lá. Então, foi muito divertido. Para quem não conhece, quem está acompanhando a gente aqui, o Galvão ele é mestre em aerodinâmica pelo ITA. Ele foi, como eu comentei aqui, ele foi o meteorologista oficial em vários campeonatos brasileiros. Na verdade, a maioria dos campeonatos brasileiros que eu me lembro, né, estava o Galvão ali mostrando para a gente o norte, né? Ele é autor do livro Vivências Aeronáuticas e Pousos Fora de Pista. É um dos livros que eu realmente recomendo, é um dos livros mais gostosos de ler, porque é um livro que, embora ele fale de planador e outras histórias bem legais, é um livro que você pode dar para a sua namorada ler, porque é um livro que, né, as histórias estão ali, as histórias são acessíveis a todo mundo. E essa é uma coisa muito interessante, você conseguir escrever algo que captura a pessoa e aí, quando vê a pessoa já está entendendo do assunto sem perceber, essa é uma coisa muito difícil de fazer, né? E o Galvão escreveu vários artigos, eu usei grande parte desses artigos no livro que eu escrevi, porque tem coisas que o Galvão escreveu ali que até hoje são o norte para a gente. Então, a ideia hoje aqui nesse bate-papo é falar um pouco, né, de um pouco desses artigos que o Galvão escreveu. Alguns deles a gente vai passar aqui, mas, por exemplo, esse que fala sobre o perfil, né, de Anote on Low Drag Buddies, é um artigo que ficou famoso, porque o Weibel, né, que é o W do SW20, etc., o Weibel realmente ele comenta isso, de que ele se inspirou nesse artigo do Galvão para desenhar as fuselagens do SW17, do SW20, do SW22. Então, antes desse artigo do Galvão, que é de 68, os planadores, a fuselagem parecia meio que uma botinha ortopédica. Então, na verdade, todo mundo que tem aeronaves que parecem com essa fuselagem bonita, agradeço ao Galvão desde 68. Ele criou o Zoom, que é uma máquina que a gente vai explorar um pouco aí nessa nossa conversa hoje. Teve outra nota que ele escreveu, que é Note on Soaring Climatology, que ela é mais importante do que todo mundo imagina, porque foi graças a esse estudo que o Brasil mudou os parâmetros de campeonato no Brasil. A gente só fazia voa vela campeonato brasileiro chovendo na desgraça do carnaval, e o Galvão foi lá que foi a pessoa que chegou e mudou esse parâmetro, mas a gente vai falar sobre isso depois. Tem uma nota aqui muito interessante, que é o The Dream Glider, eu vou guardar para o final,
E o futuro é eletrizante. O Galvão escreveu uma nota sobre o planador usando o meio elétrico como propulsão, que é muito interessante, e a gente vai entrar nisso também. Antes de entrar nisso tudo, Galvão, eu pediria que você comentasse para a gente como tudo começou, né? Que, na verdade, é um dos primeiros capítulos do seu livro Vivências Aeronáuticas, como tudo começou. Como é que você terminou no Voa Vela, né? Você era um estudante do ITA, acho que o Pinhão era da sua turma, não sei. Eu lembro do Junqueira me falando que você era entre os caras do ITA, você era o mais inteligente ali. Então, eu queria entender de você essa primeira parte, né? Como tudo começou. Antes da gente chegar nessa parte das suas notas, né? Como é que o Voa Vela apareceu para você? Como é que foi o início de competição e tudo mais? Bom, eu não tive assim a família aeronáutica, pelo contrário, minha família é de pescadores e caçadores, né? Mas eu comecei a mexer com aeromodelismo, isso já me deu uma certa inclinação para a aeronáutica, ainda lá, os meus aeromodelos lá em Guaratinguetá ainda. Depois, quando eu entrei no ITA, aí eu comecei, naquela época o Voa Vela era subsidiado, era de graça, aí eu dei uns voos, mas sabe, eu não me tanto. Mas aí teve umas férias que eu tinha rompido com a namorada, falei, o que eu vou fazer? Fui lá no clube, comecei a... E aí fiquei mordido. E aí, além da namorada, que depois eu voltei com ela, me casei com ela, eu ganhei outra paixão, foi o Voa Vela, assim que começou praticamente, né? Mas eu sempre gostei de avião, de aeronáutica, desde criança. Desde o dia que meu irmão, eu era garoto ainda, me levou de bicicleta para ver um hangar lá em Pindamonhangaba. Eu olhei pela fresta e vi um negócio amarelo lá dentro. Ele falou que lá é aquele que passa roncando em cima da gente. Desde aquele lá me fixou na aviação, de certa maneira, né? Desde criança. Foi mais ou menos assim. E aí comecei a voar, né? Voa Vela, naquela época o Voa Vela era subsidiado, a gente subia de bicicleta para o campo, ia lá e empurrava o planador, eu gostei muito. Foi assim. Você começou, então, no CVV CTA, que era um clube que estava ali ligado ao ITA, é isso, né? Exatamente. A gente era rebocado pelos militares, tinha um vácuo biplano, tinha um T-15, né, que rebocava a gente, o Jorge Mendes e o Kovacs eram instrutores, eles eram funcionários do então PAR, que era o Projeto de Asas Rotativas, que depois deu origem à Embraer, né, quer dizer, o pessoal, aquele núcleo, que começou fazendo covete plano lá no CTA ainda. E meu instrutor foi o Jorge Mendes, foi ele que me solou, porque eu não conseguia solar. Depois de mais de 50 voos, não conseguia solar. Ele falou, olha, é que você fica olhando para a pista na hora de pousar, olha para o horizonte. Aí eu consegui pousar, aprendi a pousar não olhando. Daí para diante eu passei a ensinar a todos os meus alunos assim, quando eu dava instrução. Não olha para a pista no ponto que você vai pousar, olha para o horizonte, continua olhando para o horizonte. Você sente o chão chegando. Aí eu consegui pousar. E você sabe, você falou da Embraer, no seu livro você comenta que o Urupema nasceu de um acidente, né? Foi um acidente que, na verdade, acabou gerando um redesenho de uma asa e o Guido Pessotti falou, pô, não dá para fazer uma asa nova numa fuselagem antiga. Conta um pouquinho como é que foi essa história do nascimento do Urupema. Foi um acidente que sumiu o nome dele agora aqui, mas um colega nosso foi voar de B-1 na pista, chegou à tarde, colocou o planador na pista e no decolar ele bobeou, ficou na esteira, o planador virou de dorso na decolagem. Ele entrou na pista e ele saiu só com alguns arranhões. Mas aí ele ficou então, era a regra do clube, quem quebrava o planador tinha que consertar. O B-1, o trabalho era grande, ele foi até a Neiva, e o Neiva se comprometeu a consertar o B-1 para a gente, contanto que eles fizessem... A gente tinha nessa época, o clube também tinha um departamento de projeto, e que, aliás, eu era do departamento de projeto do clube dessa época. E desde que o clube projetasse uma asa nova para o B-1, porque o B-1 tinha esse problema, ele tinha um perfil muito fino na ponta, e ele, quando estolava, ele já virava, ele entrava em parafuso direto. Então, quer dizer, quando o Aloysio decolou e cabrou demais, ele estourou de ponta de asa e virou de dorso. Foi isso que aconteceu. Então, aí depois eu passei o departamento de projeto para o Guido Pessotti, e aí o Guido Pessotti começamos a
o projeto da asa nova para o BN1, mas aí eu disse, vamos fazer uma asa nova para o voador, então vamos fazer uma fuselagem também. Nessa época existiu lá o Foca, o Edelweiss sendo lançado, vamos fazer uma fuselagem e fez uma fuselagem do piloto deitado na fuselagem, como era o Foca e o Edelweiss. O Foca polonês e o Edelweiss, um planador francês, também que se voava deitado. Foi assim que nasceu o Urupema. Depois o resto do projeto. O projeto foi terminado dentro do departamento de projeto do ITA, pelo Cláudio Junqueira, pelo Plínio Junqueira, Schubert. Não sei se o Schubert trabalhou, mas, enfim, foi terminado no ITA. E depois, quando nasceu a Embraer queria treinar os seus primeiros funcionários na fabricação em série, então conseguiu que o ITA fornecesse o projeto feito para a Embraer. E aí a Embraer produziu, então, os 10, 12 europeus em série para treinamento de seus funcionários. Foi a primeira aeronave produzida na Embraer. Esse foi o nascimento do Urupema, então. Vamos falar do seu primeiro paper aqui? Eu botei uns pedacinhos aqui dele, mas é isso, né? Você pode contar um pouco para a gente? Hoje, assim, hoje parece uma coisa tão simples, mas em 68 não era. E como é que te deu a luz de criar isso, os peixinhos ali? E hoje a fuselagem dos planadores agradece. Bom, começou o seguinte, o Urupema foi feito com a fuselagem tirada de um perfil de asa, quer dizer, é um perfil de asa em rotação. Aquilo me chamou um pouco a atenção, né? Mas por quê? Não é? Por que um perfil de asa, afinal de contas, na asa o escoamento é bidimensional, e numa fuselagem o escoamento é tridimensional. Não é a mesma coisa, né? Eu comecei a estudar o assunto e tentei elaborar umas equações que fizessem uma transformação, que estão nesse paper aí, para você derivar, a partir de um perfil de asa bidimensional, como se chegaria a um tridimensional que gerasse as mesmas pressões. Eu me lembro até hoje que, quando eu terminei os cálculos, que eu tracei os primeiros cálculos, esses 3 que estão ao lado aí, eu desci lá do escritório falando para a Luísa, descobri o peixe. Eu tinha descoberto a forma do peixe, né? Que, na realidade, um corpo bidimensional gera gradientes de pressão muito mais pronunciados, e é mais fácil você manter a laminaridade. Então, se você faz uma fuselagem com a forma de um perfil de asa, na realidade, os gradientes são fracos e você não consegue fazer a asa laminar a fuselagem ser laminar na parte dianteira, como você consegue nos perfis. Aí, então, com essa transformação, que no fim resultou numa transformação simples, que é levar as coordenadas do perfil a potência 1,5, 3 meios, 3 dimensões para 2 dimensões de relação, deu esse resultado. E o Santos Dumont, né, aquele pessoal que fez os primeiros dirigíveis, tinha os dirigíveis com essa forma, quer dizer, eles já tinham essa intuição de que um corpo fuselado não devia ter um nariz elíptico como os perfis, mas sim uma coisa mais hiperbólica, mais pontuda, né? E foi isso que resultou, então, nesse artigo. Eu publiquei esse artigo, mandei para o STIV. A STIV é uma organização científica que faz congresso em todos os campeonatos mundiais. E a primeira vez que eu fui foi na Argentina, que eu e o Osílio fomos daqui na Argentina para ver o congresso da STIV lá. Eu gostei disso, então esse paper eu mandei para... Eu não fui apresentar no congresso, mas eu mandei e foi apresentado, foi publicado naquela época pela Aero Review, que ele foi apresentado no congresso da Polônia, do campeonato da Polônia. E o Weibel, quando foi projetar a SW17, os primeiros planadores dele, lá de mais performance, ele gostou do artigo, e depois ele fez o SW17, ele descreve, quando ele descreve como ele fez a SW17, ele usou esse meu artigo, essas formas, para fazer a fuselagem da SW17. Quando eu encontrei depois com ele num campeonato, ele falou, você é filho daquele matemático brasileiro que fez, que eu tinha cara de muito jovem, você é filho daquele matemático brasileiro que fez aquele artigo sobre fuselagem, e você é filho do Weibel, que fez o SW17? Deu do troco. Deu troco. Aí ficamos conversando em inglês, né? Foi fácil, eu sou amigo dele até hoje, tem até aqui uma fotografia sentado com ele no dia que eu fui visitar lá a Schleich, né? Eles ficamos amigos. Inclusive, no último congresso aqui nos Estados Unidos que eu fui, da STIV, encontrei com ele lá.
E ele usou no 17, depois no 20, no 22, manteve essa forma de fuselagem. Outros passaram também a usar fuselagens mais com essa forma hiperbólica e não elíptica a parte dianteira. Pô, você falou que o seu começo, você não tinha nada na família ligado à aviação, era todo mundo pescador. Pelo visto, foi melhor ter alguém pescador, né? Porque aí, o tanto de peixinho aí resolveu, melhorou bastante, né? Exato, exato. É. O, isso aí foi em 68, né? 69, foi publicado e tal. Foi. Bem, na Eu já sequência... tinha escrito um trabalho para o Steve sobre perfis, combinando linhas médias de perfis laminares, de perfis de 4 dígitos com perfis laminares, para a asa. Né? Mas depois eu escrevi esse. Eu já fui em alguns mundiais e são nesses mundiais que a Steve faz os painéis, né? E realmente é uma... Assim, você até reza para não ter prova no outro dia, para você conseguir participar e absorver, porque é uma coisa impressionante. Assim. Então, muito legal você ter tido esse trabalho apresentado, e não foi o único, teve alguns outros. Mas Teve antes de... muitos outros. Teve vários, muitos outros. Teve outros sobre perfis que eu apresentei em Paderborn, teve outro projeto explanador, enfim, teve uns 8 artigos, papers que eu apresentei, mas eu acho que esse aí foi um dos que eu gostei mais. Mas tem outros. Bem, esse último, suplanadores elétricos, por exemplo, que eu apresentei nos Estados Unidos agora. Esse nós vamos guardar para o final, que ele está mais recente do que nunca, né? Com as coisas que andaram acontecendo com o E-Glide, mas a gente vai falar mais por final deles. Antes disso, vamos falar de uma máquina que eu sou apaixonado, que é o Zoom. Vamos lá, já tinha uns quero-queros no Brasil, né? E você já tinha dado a sua contribuição para a classe olímpica, né? Para quem não conhece, o Galvão criou uma carreta de quero-quero, que é a prova que direitos autorais não existem no Brasil. Porque todo clube que eu vou tem alguma carreta que o pessoal chama de carreta galvânica, que copiaram de alguma carreta de quero-quero que o Galvão fez, que é uma carreta perfeita. Bom, agora você vai ficar decepcionado, porque, na realidade, eu peguei as carretas Gerlen, que nós havíamos comprados para o Urupema, levei uma delas no serralheiro e falei, faz igual o meu planador. Então, é cópia da Gerlen americana. Mas mesmo a classe olímpica agradece, então. Bem, vamos lá. Já existiam os quero-queros no Brasil. Se você puder contar para a gente o que é o Zoom, né? Eu sei pela foto dá para ver aqui, né? As modificações que você fez foram significativas em cima do quero-quero, né? Trem de pouso retrátil, você tem um perfil de asa diferente, você tem um leme diferente, tem as entradinhas de ar ali, assim, e dá para ver o perfil embaixo da fuselagem diferente. Sem contar as winglets, acho que a gente precisa de um capítulo especial só para falar das winglets. Conta para a gente o que te motivou a pegar um quero-quero e transformar e criar o Zoom. Bom, eu tinha trabalhado com o Boscardin no início da série dos Inhapecãs. O Boscardin pediu que eu fosse lá fazer um plano de controle de qualidade. Né? Ele me pagou para escrever, eu escrevi o plano de controle de qualidade, tenho até a cópia até hoje, entreguei para ele, para o CTA. Só que parece que, infelizmente, depois ele não seguiu muito o plano. Que era uma época de inflação muito forte, né? E parece que ele teve problemas financeiros durante a série do Inhapecan e a qualidade acabou sendo... Mas o plano foi feito, né? E dessa relação com ele, eu tinha muita amizade com ele, admirava muito ele, porque é uma pessoa muito teimosa. Muita gente reclamava da teimosia dele, mas é uma pessoa que não é muito lembrada, mas ele fez 150 quero-queros, né? E depois 90 em apecãs. Então é um número impressionante. É um número impressionante. Foi a pessoa que mais fabricou planador no Brasil, na indústria paranaense de estruturas. E aí ele falou para mim, o Galvão, eu gostaria de fazer um quero-quero melhor. Se você desenhar uma modificação de quero-quero, eu fabrico um quero-quero para você, de acordo com os seus desenhos. Então, eu aproveitei nessa época, eu trabalhava na Embraer, e à noite eu tinha acesso ao CAD,
Então, eu fiz então um lofting da fuselagem, obedecendo, de certa maneira, aquela minha teoria, né, da fuselagem do peixe. A própria Desculpa, que ano que foi isso, ventilação. Galvão? Como é que é? Que ano que foi isso? Só para a gente... Ah, eu saí da Embraer em 86. Isso deve ter sido em 85, por aí, 84. Ou seja, 85. a grande leva de Quero Quero já tinha sido entregue, né? Já era Já, já. Eles já ele estavam não veio fazendo. junto com os... Ele veio depois, né? O Zoom veio Aí depois. veio depois. Havia sobrado alguns começos de Quero Quero lá na fábrica, ainda que tinha feito para vender, né, além da série. E então ele estava lá com essa possibilidade de modificar e fazer um Quero Quero especial. Aí eu fiz então o loft da fuselagem, desse tipo, fiz a ventilação, uma entrada ANACA. O Boscardini queria pôr... também laminarizei as asas, quer dizer, eu peguei o perfil tanto das asas como das empenagens, modifiquei com a minha teoria de perfis, que eu escrevo inclusive num paper da Steve, eu fiz a modificação nos perfis da asa e da empenagem, o borda-ataque laminar, não que é borda-ataque comum, não é qualquer guerra, certo? Então, todas as frequências do borda-ataque, da asa, são modificadas. O trem retrátil. Então, ele copiou do Jantar. Eu tinha proposto uma carenagem retrátil, porque eu acho complicado esse negócio de trem retrátil. Eu tinha falado, não, deixa a roda do quero-quero lá, a gente faz uma carenagemzinha que recolhe. É mais simples você recolher a carenagem e o arrasto cai quase que do mesmo jeito. Podia fazer uma carenagem retrátil. Não, eu falei, não, vamos fazer um trem retrátil. Fez o trem retrátil. A engrenagem inclinada ficou bonito. O fechamento da engrenagem vertical ficou bonito, mas eu não fui favorável porque ela vai reduzir na saída, tanto que eu nunca fiz parafuso com zoom, porque pode ser que a sombra dê uma sombra maior na empennagem vertical pelo fato dela ser inclinada para trás. Ao passo que eu quero sair muito bem de parafuso, mas o zoom, ele tem um stall maravilhoso, com esse mudança de perfil, ele ficou com um stall assim, a SK21, assim, stall, ele fica assim, e ele saiu 25 quilos, com essas mudanças todas, ele saiu 25 quilos mais pesado que o quero normal. E eu também, por causa desse peso a mais, eu resolvi colocar os inglets na ponta. Eu fiz um estudo por Vortex Slats, no Vortex Slats daí, que eu tinha uma cópia da Embraer, e estudei e dava as posições ótimas, seriam 40 graus para cima ou 40 graus para baixo. Entendeu? Para baixo dava um pouquinho menos, era um pouquinho pior do que 40 graus para cima, que seria, digamos, o inlet ideal, quer dizer, em termos de não aumentar muito o momento refletor na raiz e ter efeitos aerodinâmicos. Você pode ver que a tendência hoje em dia é um inlet ligeiramente, o Boeing 787 lá são inlets ligeiramente para 40, não é 90 graus, é 40 graus, é o ideal. Mas aí eu resolvi proteger também o aileron e botar uma rodinha na ponta. Falei, pronto, não tiro a rodinha da ponta da asa, quero, põe para baixo, e com isso aí o aileron dele não bate no chão. Então eu pus os 40 graus para baixo. Com isso aí, sai em inglês aí, que é um cansado. A série planador cansado. Basicamente foi isso. O cone da fuselagem, o Boscardini, além do cone, ele passou também uma camada de fibra para reforçar um pouco. E o nariz ele fez todo em fibra, né? Fez os moldes, fez o nariz em fibra. E ficou eu pagava 10% de handicap para os quero-queros normais durante o campeonato. Ele tinha um planinho de 1 para estimado, porque eu não cheguei a medir, mas estimando em relação ao quero-quero, ele tinha um planeio máximo, uma velocidade até um pouco mais baixa, apesar dos 25 quilos a mais, era um pouco mais baixo, porque o perfil tinha uma polar bem assim, alto CLs, né, para alto CL. Ele era bem curvado na ponta,
Então, ele estolava muito bem, apesar dos 25 quilos. Ele subia melhor em térmica que os quero-queros. Ele estava lá em cima, olhava só para baixo, lá sempre. Ele subia muito bem, né? Eu lembro de campeonato que eu estava junto com a Cássio Lima, eu estava sempre lá em cima, na térmica, olhando aquele paliteiro embaixo de mim. Ele subia muito bem na térmica, mas eu nunca, é tal história, nunca fiz parafuso com ele. Mas eu falei por isso porque ele pensou em botar um lastro no bode de ataque. Parece que o zoom com N, ele fez depois, ele fez no segundo, ele fez até um tubo lá dentro. Eu falei, não faz isso, porque a asa não aguenta. A emenda da asa não vai aguentar esse aumento de peso, porque o lastro não dá para ir até a ponta da asa, para aliviar a ponta também, e concentrando só na asa central, não vai dar. Mas ele até queria colocar. Foi basicamente assim que saiu o zoom. Ele tinha um planejamento de 1 para 32, e o quero-quero é 1 para 27. Quer dizer, houve um ganho muito bom, que eu considero, que foi estimado em 32. É interessante que você está falando em 10%, né? Naquela época, o planador paradigma na Olímpica era o quero-quero, então o quero-quero era sempre 100, né? E aí, se você for ver os números do PW5, são muito parecidos, né? O PW5 mais ou menos é esse, 10% a mais na média que o quero-quero e tal. E o que dá para ver que é interessante é que o Zoom, na verdade, ele era, então, topo da cadeia alimentar da Olímpica, né? Acho que ele se encontrava com a rabeira da classe aberta, que talvez fosse o SB5. Né? Se você for pegar o handicap hoje, o SB5 é muito próximo do PW5. Então, o Zoom talvez ele fosse muito próximo do SB5, né? Que já era um pouco mais, você mudava para a classe aberta. Né? Sim, sim. Não, o SB5 era bom. O SW15, né? Seria, dentro da definição atual de classe aberta, o planador que tem o melhor desempenho seria o SW15. De classe olímpica, seria o SW15. Sim. Mas o Zoom não chegaria no SW15 ainda não, estava um pouco abaixo. Principalmente em velocidades maiores, porque a laminaridade do perfil, eu fiquei limitado por causa da posição da longarina. Para conseguir eu teria que talvez aumentar o alongamento da asa, quer dizer, reduzindo o bode de fuga, aumentando um pouco a carga lar, aí eu talvez conseguisse. Eu tinha até proposto para o Boscardin, esse ficou chamando GB2, Galvão Boscardin 2. Eu tinha proposto um GB3 para ele, que seria na parte da metade para dentro, reduzir a corda, porque é fácil, o perfil são duas retas o perfil, depois da longarina, né? Então, seria facílimo fazer essa modificação, reduzir um pouco a área da asa, aumentar o alongamento, e com isso, talvez, ele chegasse mais ainda. Imagino, nessa época que você está falando, metade da década de 80, era a época que você tinha, sei lá, 20, 25 queros na Olímpica. Então, era um enxame, na verdade. Era um enxame. Como é que era a sua vida tendo um único planador que era o topo de linha? O que você fazia? Você saía e todo mundo grudava em você? Ou você saía depois? Porque... Não, eu geralmente saía um pouco depois e acabava chegando primeiro. Quase sempre era no fita azul, era o primeiro a chegar. Mas não ganhava por causa dos 10%, porque tinha pilotos melhor que eu. Né? Eu nunca fui um piloto assim, competitivo. Né? Eu sempre voei mais por gostar de voar. Nunca fui aquela obrigação do Batata, nem aquela observação do Schubert e nem aquela gana de voar do segundo que você do Batata. Não, o Batata tinha aquela obrigação de ganhar. O Schubert era à vontade. E o Kunat? O Kunat tem o cara é um campeão, porque ele é nato, né? E sem querer dizer... E você, que é um cara recordista, né? Um cara que... Vamos ver. Sem querer lembrar de momentos ruins, mas o acidente que você teve com o Zoom, eu conheço a história, a janelinha e tal, mas assim, você é uma pessoa muito experiente, o Zoom era o seu planador, era o seu xodó, possivelmente você estaria voando ele até hoje. Aquela história, é menos doloroso aprender com os erros dos outros, né? Se você puder comentar para a gente o acidente com o Zoom, né? Como é que aconteceu, etc. Então, eu cheguei no CVV, já era uma hora da tarde, um calor danado.
era um sábado de carnaval, e reboquei, eu tinha feito a rodinha, eu engatei no carro, né? Que eu tinha feito o cambão e rodinha para ele, levei para a cabeceira da pista, rapidamente, e notei que entraram 2 pessoas no rebocador. Eu fiquei assim meio, por que está entrando 2 lá? O Adolfo mais uma outra pessoa que eu não sabia. Não me avisaram nada que ia ser treinamento de reboque. Mas aí decolou direitinho. Na hora que o planador saiu da pista, estava muito quente. Eu fui abrir. Você vê que a janelinha aí, à esquerda, a janelinha dele era um triângulo e ela era fechadinha com um trinco de arame. E ela engastalhou fechado. É tal história. O acidente nunca é um erro só, são uma sequência. Então, o que aconteceu? Eu fiquei olhando para o lado, vendo por que ela não estava soltando, desengastei. Acabei de soltar a janelinha. Quando eu olhei para frente, não tinha avião na minha frente. Eu me lembro que foram 3 segundos, praticamente 3 pensamentos. Cadê o avião? Foi o primeiro pensamento que eu lembro. Olhei para um lado, olhei para o outro. Ele estava embaixo de mim, com o cabo ainda preso e ele pousando. Caramba. Já abaixo para pousar. Aí eu desliguei. Você sabe que naquela cabeça eu não tinha como pousar em cima dele. Ou eu pousava em frente, naquele morro ali, pulando aquele fio, aquela coisa toda, eu mais que automaticamente engrenei uma curva para a esquerda. Segundo pensamento que eu me lembro, não posso estolar, nariz embaixo. Vi o morro ali da Viúva na minha frente, sim, curva forte, grande, nariz embaixo. E aí eu vi a pista, quer dizer, estava completando a curva, eu vi a pista e falei, deu. Quando eu falei, deu, não deu, porque a ponta da asa bateu numa árvore que tinha na cabeceira da pista, ali do lado da casinha de combustível. Aí ele rodopiou, o que fui salvo por esse rodopio, porque aí você bate em estrela, né? Quebra uma asa, quebra outra, e eu caí no brejo ao lado da pista ali, com a fuselagem de lado, ainda preso no cinto, porque o cinto também, a fixação do cinto deformou, a água do brejo, eu ia ficar sem afogado. A asa do brejo, o pessoal chegou para me ajudar a sair, e tive um corte grande, porque o alto-falante soltou lá atrás, cortou minha cabeça, o plex cortou meu rosto. Então, não avisaram que era reboque duplo, porque eu teria ficado muito mais atento. Segundo, a pessoa que foi rebocar fechou a gasolina na hora que foi compensar. Ele fechou o combustível do avião, pensando que estava compensando. Caramba. Então parou o motor. O nome dele era Chester, né? Chester no voo. Chester no voo. Nunca mais vi, nem me ver no hospital ele foi. E ele parece que depois foi piloto da Embraer. Tal. Mas, então, primeiro, deviam ter me avisado que era um reboque duplo. Segundo, eu não devia ter tentado abrir a janelinha em voo e não tirar os olhos do rebocador. Porque se eu tivesse visto a hora que ele afundou, eu teria desligado e pousado atrás dele, com freio. Ele, inclusive, varou a pista, deu um cavalo de pau na pista e entrou de cauda na cerca. Que, né, se pousou do meio da pista para lá. Quebrou o Piper também, né? Mas foi pouco. Agora, o meu foi perda total. Dava até para recuperar, mas era tanta lenha e um preço. Eu ia gastar quase o preço de um quero-quero para ter um planador todo quebrado. Eu falei, não. Botei na carreta, levei lá de volta. Falei, Boscardinho, aproveita que se der aí. Bem, esse foi o triste fim do Zoom, mas te deu muitas alegrias. Bem, Galvão, dando sequência, eu queria falar de uma nota sua que você escreveu também para o Steve, né? E que ela foi muito importante para o Voa Vela brasileiro, né? Que é esse Note on Soaring Climatology, que basicamente é isso, né? Você fez um estudo sobre evaporação, né? Onde você chega à conclusão que a evaporação ela é uma função de temperatura, convecção, umidade, vento e vegetação, e que, ou seja, que a evaporação seria um ótimo indicador da energia disponível. Essa é uma das coisas que você chegou à conclusão. A outra foi a mudança das datas, né? Que a gente sempre fazia os nacionais brasileiros naquela história, porque é feriado, né, carnaval, tem um pessoal mais disponível e tal, mas era sempre uma furada, né? Era sempre chuva, quebrava planador, festival de pouso fora. Então, conta um pouco para a gente. Você era o presidente da antiga ABVV naquela época, né? Já era FBVV, acho que naquela época.
Então, eu fui eleito presidente da SBVV lá em Campo Mourão, que eu fiz uma campanha pessoal da classe olímpica, que eu faria um campeonato mais barato, e como o campeonato Campo Mourão tinha sido muito caro, né, aí destronaram o Pontes e eu fui eleito. Fiquei com a missão de fazer o campeonato brasileiro no próximo ano. Resolvi estudar o assunto, porque eu achava que ver a parte meteorológica. Fui até o INPE, nova. Mas a meteorologia do pessoal do INPE, naquela época, principalmente, não era macrometeorologia. Ninguém falava de térmica, assim, de detalhes. Ele tirou da gaveta um estudo de normais climatológicos feito pelo INMET do Rio, e me deu aquele calhamaço, tabelas enormes. E eu comecei a estudar aquilo, tinha chuvas, tinha taxas de chuva, de insolação, e não conseguia chegar a Estou te ouvindo, mas agora está melhor. Estava um pouco ruim. E aí eu cheguei era bastante complexo a gente ver um parâmetro que fosse até que eu, num livro de meteorologia que tinha esse mapa dos Estados Unidos com evaporação, eu notei que a evaporação era alta no mês de julho lá nos Estados Unidos, exatamente aquele mapa anterior dos Estados Unidos. Era exatamente alto nos lugares onde são bons para fazer. Esse pessoal tinha feito campeonato de uma vela e batido recorde. O All Park tinha feito lá no Texas aquele recorde no mês de junho, exatamente nessa região, exatamente onde está o 12 ali. Falei, bom, aí que eu achei, bom, a evaporação realmente, o que a térmica faz? A térmica pega a umidade de junto do solo e deixa as gotículas de água lá em cima, quer dizer, ela enxuga a atmosfera, o ar perto do chão. Então, a evaporação é maior quando tem térmica, mais do que o vento. O vento em si, porque ele é paralelo ao chão, quer dizer, vai vindo o vento que vem do mar, ele está sempre naquela umidade ali, não consegue reduzir a umidade junto ao solo. Ao passo que a térmica não, a térmica ela suga a umidade perto do solo, leva ela para cima e forma as nuvens. E com isso ela jogou a umidade lá para cima. E aí tinha mapas, eu tracei esses mapas na unha, porque naquela época não tinha, você entra no net, nos mapas, você pode pegar os mapas já prontinhos. Naquela época não tinha, passei um mês trabalhando na noite, estudando os mapas, evaporação de vários meses, no Brasil, pegando aquelas tabelas, convertendo em mapas desse tipo aí. E aí cheguei à conclusão que, então, é crescer naquele próximo página, seria, então, na região noroeste de São Paulo, para o nordeste, uma maravilha, mas era muito longe. O nordeste de São Paulo, no mês de outubro. Está vendo isso? A gente ficou em vermelho. Você tem aquele pico de evaporação no mês de outubro. Então, foi aí que eu falei, não, vamos fazer um campeonato naquela região. Aí que eu fui ir no mês de outubro, que é a época de máxima evaporação. Porque a evaporação, por exemplo, no mês de dezembro, é boa no sul. Né? Por isso que se faz campeonato no sul em dezembro. E aí eu fui procurar, fui até Bebedouro de ônibus, sei lá, achei um presidente de aeroclube, muitos que me ajudou bastante, né? Aqui é um zoom daquela região de 200 mm de evaporação que você falou. Então, você foi direto para o Bebedouro. Não, eu escolhi quais as cidades que tinham pistas que não fossem muito grandes, né? Por exemplo, Ribeirão Preto, mas o aeroporto não era viável para fazer. Barretos era uma pista pequena. E a Bebedouro seria uma região boa para se fazer o campeonato. Certo? Por causa do tamanho da cidade, tinha hotéis, tinha uma pista boa, tinha um aeroclube, não tinha planador, mas tinha aeroclube. Eu fui até lá, aí conversando com o Bambatti, que era o presidente, ele falou, vamos trazer. Me levou para o prefeito apoiou a ideia. Eu consegui fazer um dos campeonatos mais baratos. Eu arranjei alojamento, o pessoal, como na época conseguiu alojamento no hotel por $10 a diária, até o alojamento que eu tinha conseguido para as equipes, ninguém foi para os alojamentos da equipe,
hotel, aquele hotel lá no cima do shopping, né? Consegui lanches padrão da prefeitura, consegui gasolina da DAC, consegui muito barato, só o pessoal nunca tive que conseguir a infraestrutura de água para poder lastrear os planadores, que foi ideia do prefeito de fazer, então, do Bambassi, que era o presidente da República, de fazer, então, o caminhão-pipa. Ele construiu a operação e falou, não vou mexer na caixa d'água, que é complicado, daí voltei água para os planadores. Um problema maior que eu tive. No resto, eles me deram um belo apoio, o Bambassi, o prefeito também. E, então, levamos um campeonato pela primeira vez no mês de outubro, na primavera, nessa região. E foi um sucesso, porque tem uns roubos na primeira prova por causa de pontos de virada, o Ei Junqueira criando caso, problemas de pontos de virada não bem marcados. Bom, se vocês forem ficar discutindo, a gente cancela o campeonato todo. Ou só assim, acabou. E aceitaram. E acabou sendo um bom campeonato. Pela primeira vez que eu andou fazendo depois 300 quilômetros e provas muito boas na região, em outubro. Começar um campeonato num lugar... A estatística que eu usei, hoje em dia mudou, porque o clima mudou um pouco. Então, os mapas de evaporação de hoje, se você entrar no INMET, você vê que tem um período de 10 anos, os anteriores, um período de 10 anos, eles pegam as médias, as normais climatológicas. Se você entrar nos mapas do INMET, hoje eles têm lá os mapas já prontinhos, mas tem 2 períodos para você ver. Você vê que mudou um pouco a antecipou, né? Talvez. Você acha que antecipou um pouco, né? Antecipou um pouco. Está agora mais para o lado de setembro. Os últimos campeonatos nacionais que a gente fez em Bebedouro, isso que você falou, a gente sente na pele, né? E a gente antecipou um pouco para pegar... Aquela história, campeonato brasileiro, você quer que ele aconteça. Você não precisa bater o recorde mundial de velocidade. Você quer que o campeonato aconteça. E a gente tentou fugir um pouco dessa umidade que estaria um pouco mais forte ali em outubro. Então, a gente trouxe ele mais para final de setembro, né? E conseguimos reduzir, que antes era 15 dias, né? Para poder fazer o campeonato, levava 15 dias. Senão, você não conseguia homologar um campeonato. E mas lembro de Bauru, uma vez nós ficamos 15 dias lá tomando chuva e não conseguimos viabilizar o campeonato. Teve 3 provas. Mas você sabe que eu dei um zoom aqui, né? Essa é a faixa de 200 mm, né? de evaporação. E assim, essa faixa realmente ela é magnífica. E toda vez que eu estou aqui dá 250 km fora, em Ituiutaba, mais ou menos. Toda vez que eu estou virando em Ituiutaba, eu lembro de você. Eu falei, eu estou em Ituiutaba graças ao Galvão, e em cima da pista sempre tem 4 metros. Assim, eu garanto que se você virar em Ituiutaba ali, você vai pegar 4 metros. E eu sempre lembro de você, Galvão. Então, muito obrigado. Então, agora você precisa ir em Mozarlândia em setembro. Agosto, setembro, Mozarlândia. Quase Mozarlândia. Mozarlândia está dentro do espaço aéreo do Schmidt. Então, eu tenho que pedir autorização para ele, que a fazenda dele fica do lado. Então, eu tenho que pedir autorização. Mas ele voa lá de vez em quando, né? Sempre nessa época, aí, mais para o final de julho. E é o que você falou. Ele fala que o tempo lá realmente é magnífico, né? Mas você disse que melhora são condições iguais a Lem, condições parecidas com Lem, só que com base bem mais alta. Porque Lem tem um problema do solo ser muito alto já. Então, as bases em Lem nunca são muito altas. Mas em Mozarlândia você tem 600 metros, se não me engano, o campo, a ASL, e as bases costumam ser pelo menos uns 300, 400 metros mais altos que em Lem. E condições quase tão fortes quanto Lem. Só que a região não é tão boa para planador, lá tem que ter planador motorizado. Esse é o problema. Eu vou pedir vou enviar um pedido de nota para o Schmidt, quem sabe ele autoriza eu ir para lá. Tem um outro tema que eu queria comentar contigo, é do Dream Glider, né? A gente já teve no passado o conceito dos planadores de geometria variável, né? A gente teve o Sigma, né, de 66, o Sigma é um projeto inglês que deu errado, né? Depois que terminaram o projeto, foi uma das coisas mais caras em termos de planador que já fizeram. Os números foram decepcionantes e acabaram enviando o Sigma para um grupo canadense. O planador voa até hoje, mas realmente nunca foi o sucesso que o pessoal imaginava. Mas você teve, em termos de geometria variável,
você teve o SB11, né, da Acaflig, e não tem como falar que isso não foi um projeto de sucesso, porque o Reichmann foi campeão mundial em 78, né, voando o SB11, que pelas fotos dá para ver o que é o conceito de geometria variável, né? Ele é uma fuselagem do SW20 ou SW19, onde você consegue, né, aumentar, né, quase um flaperon ali, que aí você muda a carga lá. E aí você consegue subir bem térmica e consegue andar bem, né? Então, assim, o conceito de geometria variável ele é muito complexo de operacionalmente você fazer ele acontecer, né? O Nixos, quando ele ainda era uma folha em branco, a geometria variável era uma das opções, mas, de novo, é difícil fazer. Então, aí, no caso, o pessoal da Acaflig conseguiu. Eles avançaram com isso. E aí, com esse preâmbulo que eu fiz aqui, vem o senhor Galvão com o projeto do Dream Glider, né? Tanto o Sigma quanto o SB11, você tem uma estrutura onde o flap cresce, né? E aí é quase um flap folder, e aí você aumenta a área de asa. E o seu Dream Glider, ele é um conceito que vai para fora. E eu entendo por que você fez um desenho, porque em termos de materiais, era muito difícil em 77 pensar em qualquer coisa nesse sentido, né? Mas comenta um pouco para a gente do seu conceito de planador de geometria variável, né, de carga alar variável, e talvez o ponto mais importante, você acha, Galvão, que hoje, com a tecnologia que existe, a gente poderia partir para algo como o seu conceito do Dream Glider? Do ponto de vista estrutural, hoje, inclusive, com máquinas que, né, fazem pecinhas, como é que fala, impressora, né, por impressão, você consegue fazer uma estrutura geométrica, já tem até a NASA, já teve até ensaio de estudo de uma estrutura geométrica, geodésica, né? Seria possível fazer do ponto de vista estrutural. O maior problema desse Dream Glider não é a estrutura em si, e é possível fazer isso, né? Que você tem a grande vantagem de reduzir a envergadura. Teve até um planador, não sei se você lembra, foi feito um planador, não sei se na Acaflig, que variava a envergadura. Ele tinha uma parte da asa que era um tubo que saía para fora, ela esticava a envergadura. Então, no meu Dream Glider eu faço as duas coisas, quer dizer, eu aumento a corda, eu diminuo a corda e vario a envergadura ao mesmo tempo. Quer dizer, é mais ou menos o que fazem as asas, as aves, não é? Do ponto de vista estrutural, hoje em dia é viável você construir uma estrutura geodésica fazendo em impressoras, né? Como é que chama a impressora? 3D, né? Impressora 3D, impressora 3D, pecinhas iguais, tal, você constrói uma asa desse tipo, já foi está sendo feito já. O problema que eu vejo é o revestimento. Eu não sei se talvez se o Kevlar, não, aquelas águas de carbono, como é que chama esse material novo, que é uma lâmina de carbono monoatômico, é o similar ao grafite, não é famoso agora, que está sendo estudado, que o problema é que esse revestimento, você tem que simular as penas das aves, né? Você tem que ser um revestimento deformável, sem que sofra, né? O problema maior dessa asa, que do ponto de vista estrutural é possível, factível hoje em dia, falta agora o revestimento, que fique liso sobre uma estrutura que varia tanto na envergadura quanto na corda, na direção da corda. A gente estava comentando aqui da OSTIV, né? No último Mundial, que foi na República Tcheca, eu estava lá e a gente teve uma palestra do professor, né, o Locke Bormans, e a palestra dele é o planador de 100 para 1. E o conceito dele do planador de 100 para 1, eu não vou me atrever a entrar aqui em aspectos técnicos, o LCA estava do meu lado, não entendeu porra nenhuma, então imagina eu. Mas o conceito basicamente é você tem microporos dentro da asa, que o ar passa e acelera, etc. Mas o mais importante que o professor Locke falou foi o seguinte, a ideia talvez ela já existisse, mas somente agora houve como você produzir isso, né? Então uma coisa é a ideia, a outra é a tecnologia, né? Você acha que o seu Dream Glider hoje estaria mais próximo de virar um modelo em produção? E tem também aquele meu outro paper que eu apresentei agora no ano passado, lá na SAE, não foi nem para redução de coeficiente de fricção, que é você produzir não um planador de geometria variável, mas você reduzir o arrasto de fricção
usando um revestimento feito em átomos pesados, com baixa energia de superfície, de modo que as moléculas de ar se choquem de uma maneira mais especular e refletindo especularmente na superfície. Com isso você vai conseguir, talvez, mudar a condição no slip da camada limite junto da superfície. Você vai criar um slip do ar junto da superfície, e isso você consegue com ar rarefeito, em satélites, ou então em micro-ranhuras, você consegue slips. Na aerodinâmica normal, o ar, junto da superfície, o ar sempre cai a velocidade zero, mas usando um tipo de superfície que eu proponho nessa pesquisa, é possível você conseguir reduzir o arrasto de fricção. Porque hoje em dia, aumentar a laminaridade, primeiro que o fluxo laminar ele é muito instável, é difícil, né? É difícil ser mantido, mas e o arrasto, quando você vai reduzindo a rugosidade, chega um ponto que não adianta reduzir abaixo daquilo que o arrasto não cai. Por quê? Porque existe essa consequência de mas eu acredito que no futuro uma das possibilidades seria isso, seria você criar um slip na camada limite através de uma superfície de propriedades físico-químicas especiais. Esse é o último trabalho que eu apresentei, mas não foi no STIV, foi num congresso da SAE, ganhou o melhor trabalho da SAE no Brasil, e eu fui apresentar em Charleston, no congresso da SAE, lá onde é a fábrica da Boeing. Eu propus uma proposta de pesquisa nesse sentido. Aquele avião da Airbus, que ele fez um avião com um trecho de asa especial para estudar a camada limite, seria ideal, um tipo daquilo, para poder estudar um revestimento desse tipo. Mas tem toda uma pesquisa antes de materiais e de conseguir um material que tenha essa estrutura atômica do tipo hexagonal compacta, que resista à abrasão também, que não pode ser uma coisa que a poeira arranhe, essa coisa toda. Enfim, toda uma pesquisa na área de materiais que pode chegar a uma redução do arrasto de fricção bastante grande, seja na camada limite, seja na própria camada turbulenta. Quer dizer, você pode reduzir, inclusive, o arrasto turbulento da camada limite turbulenta. Então, tem dois ramos aí. Um seria esse da geometria variável, você conseguir um revestimento que se adapte a uma geometria variável, tanto em envergadura e em corda, que é uma coisa muito difícil, né? Factível. As penas das asas, elas conseguem. Quer dizer, a asa estica, encolhe e ela continua lisa. Mas a outra seria você conseguir um material que tivesse efeito sobre a camada limite, sobre a condição de no slip da camada limite do ar junto da superfície. Aí você uma das duas vias vai caminhar na direção do planador de 1 para 100. Falando do futuro, como você mesmo sempre diz, o futuro é eletrizante. E aí você escreveu esse paper, né, que é A Note on Glider Electric Propulsion, que já chegou, né? A gente já está não no primeiro, a gente já está no segundo e-glide concept, que é basicamente o seguinte: você decola com o seu planador numa competição, você tem aqui o FES, né, a ponta do seu nariz, e você decola com sua bateria cheia. Se você chegar sem a bateria, beleza. Se você usou a bateria ou para atravessar um trecho ruim, ou para não pousar fora, etc., o uso da bateria ele conta de uma maneira negativa na pontuação. Existe uma fórmula para te dar isso. Então, você já está... quando eu falo que já é uma realidade, porque a gente já está... Esse ano agora já vai ter o segundo e-glide concept. Isso parece muito revolucionário, só que uma década atrás, mais ou menos, o senhor Galvão já veio com o seu conceito, que ele diria assim até mais interessante, porque eu vou deixar que você fale, mas o que eu lembro é que além do conceito que você tinha de usou a bateria, você paga um penalty, mas é o seguinte, você tinha a ideia de que você poderia, por exemplo, em vez de ficar embandeirada, né, você deixava a hélice para numa térmica, por exemplo, muito forte, você botar a hélice para rodar para carregar a bateria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu paper e qual, pelo que eu estou vendo aqui, a ideia, a aplicabilidade original era num Junter, né? Mas conta um pouco para a gente dessa ideia para a gente. Bom, essa ideia não é nada mais, nada menos do que do professor Macready. Para aqueles que não conhecem esse gênio americano,
que anos atrás ele fez o seguinte: os americanos são muito práticos. Então, o primeiro planador de série feito com perfil laminar foi o Breguet 901. Os americanos alugaram o Breguet 901 para competir no Mundial, não sei se foi na Espanha ou na França, e o Macready, na penúltima prova, ou antes, ele já tinha ganho o campeonato. Ninguém sabia por quê, porque naquela época todo mundo voava no planeio máximo. E ele bolou o tal círculo do Macready, ou teoria do Macready, que hoje todo mundo conhece, e ele voava em velocidades maiores, entretérmicas, na velocidade ótima. E com isso ele ganhou o campeonato nas duas provas de antecedência. Ele podia perder as duas últimas provas que ele já tinha ganho o campeonato. Depois disso, depois de ter feito esse feito, ele entrou para a indústria química, fez um monte de patente, viveu lá, sei lá, uns 30 anos. Depois que estava se aposentando, ele voltou para a aeronáutica, fez o Gossamer Condor, aquele avião a propulsão muscular que atravessou o Canal da Mancha depois, a versão mais... Foi o primeiro a ganhar o Kremer Prize e depois ele atravessou o Canal da Mancha com propulsão muscular. O cara é um gênio. E a ideia dele seria fazer um planador regenerativo, quer dizer, um planador que você, assim como você, quando freia um carro elétrico, você carrega a bateria, um planador que pudesse carregar a bateria. Não é para competir, a ideia não é para competir, não sei se vai dar para fazer competição, porque você perde tempo carregando na térmica. Mas a ideia é fazer um planador regenerativo. Você gasta a bateria na decolagem, depois, quando você chega numa térmica forte, você recarrega a tua bateria. Você fica girando na base da nuvem ali, numa térmica forte, sem subir. Quando você põe a hélice para funcionar como um moinho de vento, você vai aumentar o arrasto, você vai roubar energia. Então, você precisa estar numa térmica forte, porque você vai afundar mais. Mas você recarrega as baterias. E assim, seu voo, você pode voar o dia todo, praticamente. Porque você pode pegar um pedaço de azul e atravessar ligando o motor, depois você carrega a bateria lá na frente. Pode usar essa hélice também como freio, você não vai precisar nem de freio aerodinâmico. Se você puser a hélice para embandeirar no pouso, ela vai funcionar como freio, você vai vir para baixo, entendeu? Então, essa é a ideia de fazer mas para isso você tem que ter um hélice de passo variável, né? Então, eu fiz esse estudo de como transformar um Janta, que é um planador que já não é mais assim tão competitivo lá fora, e foi muito fabricado, e transformar esses Jantas num planador elétrico que fosse regenerativo, seria concretizar a ideia do Macready. Eu fiz os estudos do que precisaria ser feito, qual a potência necessária, que chama de IDES e tal. Foi esse trabalho que eu fiz. É um planador que você... É um planador divertido, quer dizer, você vai pôr baterias no lugar do lastro, né? E você vai poder fazer voos em zigue-zague, quer dizer, ou então você carrega na base da nuvem as suas baterias, depois sai debaixo da nuvem e sobe lá para cima, né? Para cima do topo da nuvem, fora da nuvem, depois fica um planeio muito maior. Até a próxima base, lá você vai recarregar de novo e assim você faz um voo divertidíssimo. Não é para competir, porque você está tirando energia, né? Quer dizer, aí, não sei, vai ter que ser um campeonato especial, uma regra especial. Que é essa regra especial que inventaram com o e-glide, né? Que eu comentei contigo. Então, a sua ideia, ela é que, no caso, como eles usaram o FES, a hélice do FES, você não consegue usar ela para carregar não dá, a bateria, né? Não dá. Tem que ser uma hélice invertida. Você não pode inverter a rotação, porque aí a distribuição de passo fica ao contrário do que é ótimo. Mas você tem que mudar o passo da hélice, né? E botar ela num passo chato, que ela vai funcionar como um moinho de vento. E vai ser um moinho de vento pouco eficiente, porque, a não ser que você faça a hélice de perfil simétrico, aí ela não vai ser um tão bom motor, mas também não vai ser um tão bom gerador. Porque ou ele é um bom gerador de eólico, ou ele é um bom, dependendo da curvatura do perfil da hélice, né, do perfil em si, você pode fazer uma boa hélice ou um bom gerador de eólico. E para ser as duas coisas ao mesmo tempo, os perfis teriam que ser simétricos, né? Ter a torção da hélice, tudo, mas o perfil teria que ser um perfil simétrico. Então, não seria uma hélice de alta eficiência, nem um gerador de alta eficiência, mas funcionaria para as duas coisas. E teria que ter passo variável para poder captar o vento. Faz sentido. E, Galvão, para a gente terminar esse nosso papo, o que você está aprontando para o futuro? Porque uma coisa que eu sei é que você não para, e você também não envelhece, como o Weber já atestou. Então, assim, você ainda vai ter muitos papers pela frente, e daqui a pouco nós vamos ter o Vivências Aeronáuticas 2.
Então, o que você está aprontando? Eu sei que você comprou o P101, né? Do EC, você não ia fazer uma coisa dessa se você não tivesse alguma ideia maluca na sua cabeça. O que você está planejando? Não, para o P101 eu só pus tentei, como ele é 100 quilos mais pesado que o 02, né? Eu vou pôr um flapetezinho nele, que é uma espécie de Kruger flap, para ele ficar com a incidência equivalente à incidência do P2. Não tem nada previsto, afinal de contas, eu quero dar uns voozinhos de vez em quando, na hora que acabar. Eu também perdi meu certificado eu não tenho mais certificado de habilitação física, porque, aliás, eu nunca poderia ter voado, porque eu tenho descromatopsia. Aquele livro de teste de bolinhas vermelhas, eu não passo naquilo. Só que os oftalmologistas só descobriram isso depois que eu já era piloto há 7 anos. E aí, quando eles descobriram, eles perguntaram: o que você vai ser? Você vai querer ser piloto comercial? Eu falei: não, se quiser ser piloto comercial, nós vamos caçar seu brevet de planador e de piloto privado. Tá certo? E aí eu passei a voar só planador, porque com isso ninguém ia me caçar meu brevet. Mas a rigor, pelas regras médicas, que não permite que a pessoa que tem esse daltonismo ligeiro para descromatopsia, para alguns tons, não possa obter o seu brevet. Então, eu pretendo, agora que eu fiquei sem CCF, por causa da idade, probleminhas de arritmia, eu quero fazer voo de biplaça. Tem que levar um passageiro, um piloto laranja comigo para poder voar. Assim que passar a pandemia, vamos voltar a voar duplos e eu quero voltar a voar de P1. Com o P1 em si, tirando essa questão do flapete que eu pretendo colocar, não tem nada assim em vista, não. É um pouco complicado. Agora, essa pesquisa da camada limite, se conseguir dinheiro para um projeto FAPESP, alguém que se interesse, alunos do ITA, que queiram fazer uma pesquisa desse tipo de revestimento, seria um plástico que você faria, recobriria uma camada de plástico colante, né, feito desse revestimento micro, é um micro revestimento finíssimo, né, de algumas camadas de atômicas apenas, de um átomo pesado com propriedades especiais, talvez os dicogenetos de metal pesado, tipo de sulfeto molibdênio, ou então algum outro material que tivesse baixa energia de superfície, átomos pesados e uma rugosidade muito pequena, liso a nível atômico. Né? E com isso você colaria sobre a superfície das asas e reduziria bastante o arrasto de fricção. Mas isso é uma coisa assim, vamos ver se vai ser possível no futuro. Legal. Bem, já que você está voando sempre em duplo agora, eu lembro no Nacional de 2012, eu acho que você era um meteorologista, e aí era eu e o Cunha que estava competindo basicamente nesse campeonato, mas teve uma prova que o Pontes te chamou, e vocês ficaram em segundo, assim, um belo do segundo lugar, e o pessoal falou, pô, é sacanagem, né? Levar um meteorologista a bordo é informação privilegiada, é inside information. Então, pô, você realmente deu uma ajuda ali para o Pontes naquele dia. Então, assim, pô, sinta-se convidado para sempre aparecer lá em Bebedouro e sempre vai ter um assento esperando por você lá. Vai ser um prazer ter você ali. Muito obrigado. Vou sim. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bem, Galvão, obrigado mesmo por ter aceitado aqui o nosso convite, pelo bate-papo. E a gente se vê, então, nos céus. Qualquer dia o Bebedouro é sua casa. Estamos te esperando, tá bom? Deus quiser. Estaremos lá. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Um abraço. Outro.